Olá! Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los e de me apresentar. Me chamo Gesley Diniz e é um prazer estarmos aqui juntos. Nesse semestre, nós estaremos trabalhando a disciplina de Direito Empresarial, uma disciplina de extrema importância e que por alguns é temida, mas por outros é muito amada. Bom, eu me comprometo a ser uma facilitadora. Nessa trajetória juntos, eu espero que sejam momentos tranquilos, de muita troca, de ensino, de aprendizado, com uma didática que seja acessível e que a compreensão possa ser possível para todos. Bom, para iniciarmos a disciplina, iremos trabalhar o conceito de títulos de crédito. E durante essa primeira aula, iremos destacar pontos importantes, como o contexto histórico, as características, os princípios existentes e quais são os principais títulos de créditos existentes no ordenamento jurídico e ainda utilizados atualmente. O contexto histórico é de extrema importância, pois a partir dele nós entenderemos o porquê e como deu-se início à utilização dos títulos de crédito. Com a evolução dos meios de trocas e a necessidade da facilitação das transações comerciais, iniciou-se a utilização de moeda ou dinheiro nas transações comerciais. Porém, chegou um momento que houve a necessidade de uma substituição da forma de pagamento nessas transações comerciais. Porque nem sempre era possível a utilização do dinheiro, ou por vezes ele seria utilizado de uma outra forma. Surgindo aí outras formas de pagamento com liquidez igual ou parecida. Os títulos surgem como uma forma de substituição de pagamentos nas transações comerciais, porém, trazendo também uma garantia e facilitando as trocas. Nós sabemos que na atualidade existem diversas e diferentes formas de pagamento. Por exemplo, o Pix, que é algo simples, tecnológico e que está apenas a um clique. Porém, os títulos de créditos ainda são estudados no direito, são considerados clássicos, porque alguns surgiram na década de 1930 e outros até mesmo antes. Ou seja, os títulos de créditos acabam por substituir o dinheiro ou moeda nas transações comerciais como forma de pagamento, mas trazendo um valor igual. Vale destacar que os títulos de crédito possuem um regime jurídico específico e diferenciado, e ele é conhecido como regime jurídico cambial. Durante as aulas, nós iremos chamar de direito cambiário. Vale destacar ainda um marco histórico e relevante. Em 1930, houve a edição da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias e a Lei Uniforme também de Cheques. Bom, agora nós entraremos em um ponto muito importante. Para entender como funcionam os títulos de crédito, é importante destacar as principais características dentro desse conceito. E eu irei destacar 5 características importantes. A primeira característica é que os títulos de créditos eles são considerados documentos formais. O que significa isso? Significa dizer que eles precisam seguir todas as formalidades presentes em lei. A segunda característica tem que ver com a natureza jurídica. E os títulos de créditos, eles podem ser considerados como bens móveis. A terceira característica é que os títulos de créditos, eles são considerados como títulos de apresentação. Ou seja, para que fique mais simples o entendimento, é que para que tenha validade e para que a obrigação seja cumprida, é necessário a apresentação desse título. A quarta característica é que os títulos de créditos, eles são considerados como os títulos executivos extrajudiciais. E o que isso quer dizer? Essa força executiva dos títulos de créditos permite dizer que é possível ajuizar uma ação sem precisar passar por todos aqueles ritos de conhecimento na fase probatória, para depois comprovar a existência de um débito. E a última característica, e não menos importante, é que os títulos de créditos eles são considerados obrigações quesíveis. E o que é uma obrigação quesível? A obrigação quesível, resumidamente, significa dizer que o credor é responsável por procurar o devedor para cobrar o pagamento e não o contrário. Bom, agora nós iremos destacar quais são os princípios dos títulos de crédito.
existem 3 princípios no direito cambiário. Nós estaremos destacando os 3 e também dando exemplos para facilitar o entendimento. O primeiro princípio, importantíssimo, e que tem até um nome um pouco diferente, é o princípio da cartularidade, ou seja, a representação material de um título de crédito, ele é chamado de cártula. Então, é mais ou menos assim, quando você tem um cheque em mãos, esse título, ele recebe o nome de cártula. E esse princípio diz pra gente que para você exercer o direito que está naquele título, você tem que ter a posse daquela cártula. O segundo princípio é o princípio da titularidade. Ou seja, esse princípio ele é muito simples. Tudo o que acontece naquele título, ele precisa estar escrito de forma literal. Ou seja, só vai ter efeitos jurídicos aquilo que estiver expressamente escrito naquele título. O terceiro princípio é o princípio da autonomia. O título de crédito representa um direito independente e autônomo daquilo. Segundo esse princípio, um título de crédito representa um direito autônomo e independente da obrigação que ele deu causa. Ou seja, se você faz um contrato de compra e venda de um carro, por exemplo, e como forma de pagamento você usa a cártula de cheque, esse cheque vai representar uma relação jurídica independente e autônoma daquela que lhe deu causa, que foi a de compra e venda. Bom, agora nós iremos adentrar especificamente nos títulos de crédito. Existem muitos títulos de crédito no direito brasileiro, porém existem 4 que são considerados os principais na doutrina, que são eles: a letra de câmbio, o cheque, a duplicata e a nota promissória. Cada um dos títulos de crédito, ele possui um funcionamento específico e diferente, porém algumas características acabam sendo comuns entre eles. Primeiramente, vamos destacar como funciona a letra de câmbio. A letra de câmbio, ela tem uma estrutura que se dá como uma forma de pagamento. Ou seja, existem 3 relações jurídicas distintas nessa relação cambiária. E são elas, o sacador, o sacado e o tombador. E como funciona essa relação jurídica? Então, funciona assim. O sacador, ele emite a letra de câmbio em favor do tomador, que deverá receber os valores do sacado. Vou dar um exemplo. Então, digamos que existem 2 amigos, João e Rodrigo. João deve a Rodrigo um valor de R$1.000. E Rodrigo, um dia, passeando pelo centro da cidade e necessitando de um notebook, entra numa loja, gosta muito de um notebook e pensa: poxa, vou levar. E esse notebook ele custa exatamente R$1.000, o valor da dívida do seu amigo João. Nesse caso, o Rodrigo pode emitir uma nota de câmbio em favor da loja para que ela cobre esse valor de João. Nesse caso, o Rodrigo seria o sacador, a loja o tomador e João o sacado. O próximo título é a nota promissória. O que eu posso te dizer sobre a nota promissória é que ela funciona como uma promessa de pagamento. E nessa relação jurídica existem 2 sujeitos, o promitente e o tomador. O promitente é a pessoa que emite a nota promissória. Dessa forma, ela estará se comprometendo a pagar valores a alguém. Já o tomador é o indivíduo que recebe os valores existentes nessa nota, ou seja, é quem se beneficia. Outra informação importantíssima e relevante sobre a nota promissória tem que ver com o prazo prescricional. O prazo prescricional é de 3 anos, porém tem um detalhe: ele começa a ser contado a partir do prazo de vencimento que estiver na nota. Agora nós estaremos falando um pouco sobre o cheque. É um título bem mais conhecido e que já foi muito utilizado. Eu, por exemplo, vi os meus pais, os meus avós utilizando como forma de pagamento mais frequente. Nessa relação jurídica existem 3 sujeitos importantes. O primeiro é o sacador, quem emite o cheque. O segundo é o tomador, quem recebe os valores constantes naquela cártula. E o terceiro é o sacado, que é aquela figura de uma instituição que repassa o valor para o tomador.
Então, funciona da seguinte maneira. Por exemplo, João precisa passar um valor para Rodrigo. E aí ele emite um cheque. Rodrigo pega essa cartula, esse cheque, e leva a uma instituição financeira para que seja repassado ou descontado os valores que precisa receber. Porém, um detalhe, essa instituição precisa ser um banco onde o sacador tem uma conta corrente. E então, o banco automaticamente debita esse valor que Rodrigo precisa repassar a João e automaticamente ele recebe esse valor. Também é importante destacar que o cheque ele funciona como uma ordem de pagamento à vista. Só que no Brasil se popularizou a ideia do cheque pré-datado, que funciona da seguinte maneira: o sacador emite o cheque e estipula uma data para que esse cheque possa ser descontado. Mas vale destacar que essa ideia de cheque pré-datado não existe nenhum amparo legal, fazendo com que a instituição bancária seja obrigada a realizar o pagamento mesmo antes da data estipulada no cheque pré-datado. Para finalizarmos essa primeira aula, iremos destacar o último dos 4 principais títulos encontrados na doutrina, que é a duplicata. A primeira coisa que eu posso destacar sobre a duplicata é que é um título causal, ou seja, ela só pode ser utilizada nos critérios existentes em lei. E de acordo com a lei, a duplicata só pode ser utilizado em 2 casos. O primeiro é na compra e venda mercantil e o segundo é para o pagamento de prestação de serviço. Então vamos para o funcionamento da duplicata. A primeira coisa que é importante destacar é que a duplicata é um título de crédito emitido pelo próprio credor. Ou seja, diferente de alguns outros títulos de créditos que já vimos, como o cheque, nesse caso, é como se um empresário que estivesse efetuando a venda emitisse a duplicata. E dessa forma, o vendedor, no caso em exemplo, ele tem 30 dias para enviar essa duplicata emitida para o comprador. E quando essa duplicata chega ao comprador, ele também vai ter um prazo importante. Ele terá 10 dias para dar o aceite ou a recusa dessa duplicata. E vale destacar um ponto importante. O aceite, ele é obrigatório, mas não irrecusável. E aí, dentro desses 10 dias, se o comprador tiver um motivo plausível, ele pode dar a recusa. Ele precisa efetuar uma declaração de forma escrita e ali constar os motivos para não dar o aceite, para a recusa, e cumprir o prazo de 10 dias para a devolução. Bom, como prometido, nessa primeira aula, nós cumprimos o que foi proposto. Trabalhamos um pouco do contexto histórico para a compreensão de como surgiu o título de crédito. Trabalhamos também as principais características, destacamos 5. Destacamos os 3 princípios existentes e também quais são os principais títulos de créditos existentes na doutrina. No decorrer das próximas aulas, nós estaremos dando mais detalhes e adentrando. No decorrer das próximas aulas, nós estaremos dando continuidade e finalizando esse tema que é de extrema importância. Agradeço a atenção, a presença de todos. E eu quero que saibam que podem contar comigo. Estarei deixando o meu contato do WhatsApp e do e-mail também para que vocês possam tirar dúvidas, para que possam dar alguma contribuição. Agradeço e até a próxima aula.